Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, o que o ano de 1968 representou para você? A lembrança que eu tenho de 1968 é muito forte. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era o nome inteiro da faculdade, que depois se dividiu em cerca de 8 ou 9, criando-se uma de Ciências Humanas, que é chamada de FEFELESH, a Física, a Química, a Biologia, a Matemática, a Pedagogia, todas elas se separando. Eu tinha acabado de entrar e no fim de fevereiro daquele ano, acredito que antes de começarem as aulas mesmo, um estudante chamado Edson Luiz foi assassinado num restaurante do Calabouço, no Rio de Janeiro, pela polícia, deflagrando um ano todo de muitos conflitos, muitos protestos, passeatas em São Paulo, no Rio, em outras cidades, ocupação da Faculdade de Filosofia, cuja sede ficava na Maria Antônia, e toda uma série de acontecimentos que culminou no fim do ano, no ato institucional número 5, no endurecimento radical da ditadura, que partiu para censura, tortura, assassinatos, tudo que se sabe, tudo que quem conhece história tem ciência. O fato é que foi um ano de rebeldia contra o regime de exceção instituído em 1964, que tinha sido implantado com a finalidade, aparentemente, de fazer uma limpeza cirúrgica no que era chamado de comunismo, subversão, de afastar, então, os esquerdistas da vida política e rapidamente proceder a novas eleições para que as elites continuassem administrando o país como tinham feito. Então, seria uma suspensão provisória de direitos políticos, cassação de deputados, senadores, de certa forma, banimento de pessoas do território nacional, embora isso não tivesse previsto na lei, mas foi o que aconteceu. Só que isso logo se revelou insuficiente, porque, por exemplo, o candidato preferido da direita, Carlos Lacerda, não teria condições de ganhar as eleições de Juscelino Kubitschek. Então, meros 2 meses depois do golpe, Juscelino, que havia já feito as pazes com o golpe, foi traído na palavra que lhe tinham dado, foi cassado, afastado da candidatura. A alegria de Lacerda não durou muito tempo, porque o regime militar foi consolidando e acabaria, ironicamente, por caçá-lo também, bem como muitos outros. Então foi havendo uma radicalização à medida mesmo em que o regime se mostrava incapaz de conseguir a intervenção cirúrgica, a rápida liquidação da esquerda que ele se pretendia fazer. E do lado da sociedade, a recusa desse tipo de autoridade era grande. Mesmo pessoas conservadoras ficavam revoltadas com a repressão, com o espancamento de jovens que às vezes eram seus filhos em manifestações. Então, esse descontentamento todo, que já se manifestou em grandes passeatas no ano de 66, quando eu estava no colegial, em 68, no meu primeiro ano de faculdade, tornou-se algo muito mais forte, muito mais intenso, e tivemos então este avanço, por um lado uma sociedade que se radicalizava na defesa das liberdades, e por outro lado a repressão. Muita gente tem tendência a dizer hoje que foi uma luta entre dois autoritarismos, de um lado o da ditadura, de outro lado o de estudantes esquerdistas que desejariam uma ditadura comunista no Brasil. É um grande exagero dizer isso, porque na verdade a grande maioria das pessoas que se manifestaram, sobretudo em 68, pelas liberdades democráticas, não queriam ditadura nenhuma, queriam liberdade. Havia, sem dúvida, pessoas que liam Marx, um autor que continua sendo um autor de referência importante, se inspiravam na Revolução Cubana, algumas delas, que na época tinham um charme que depois perdeu. Dizer que a maioria dos estudantes, das pessoas que se manifestavam pelas liberdades, era de quererem uma ditadura, isso é uma grande inverdade. Penso que o que tivemos foi uma união de esforços de liberais, de esquerdistas, de centristas, de moderados contra o regime autoritário, que ainda haveria de piorar a partir de 13 de dezembro de 1968, quando entrou em vigor o ato institucional número 5, e aquele ano de grande mobilização chegou a um fim abrupto. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.